Olá, meu nome é Marcos Emerli, sou bacharel em Direito do servidor do TJ do Espírito Santo e escritor. Também estou na TV Relacionamento. Olá, eu sou Tatiana Dantas, atriz, diretora de teatro e cinema, e estou de volta aqui na TV Relacionamento com mais um programa Tati na TV. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa, gente, incrível. Ele é professor especializado em ginástica cerebral. Vai ensinar tudo, como você usar o seu lado esquerdo do cérebro. Não sai daí. Eu estou falando de Ambrose Ferri Neto. Vem pra cá! Prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite de estar aqui na TV Relacionamento. Muito obrigado, Tati. Muito bom. Então, ginástica cerebral. Explica um pouco sobre essa metodologia. Vamos lá. Ginástica cerebral é segmentada atrelado à neurociência, onde a gente entende que o nosso cérebro ele tem a capacidade de plasticidade. O que isso quer dizer? Ele tem a capacidade de se remodelar, de se tornar mais robusto, mais fortalecido, permitindo com que nós conquistemos uma maior capacidade dentro das nossas funções cognitivas, como atenção, concentração, memória, raciocínio lógico, visão espacial, linguagem e todos esses condicionamentos atrelados também a ambiente socioemocional, ansiedade, depressão, medo. Então, o nosso trabalho é exatamente o estímulo das nossas funções cognitivas, onde o objetivo é impactar também os nossos alunos dentro do ambiente, nossa autoestima, segurança e desenvolver uma capacidade de expressão mais empoderada. É verdade que o cérebro tem capacidade assim, de gerar novos neurônios? Sim, inclusive esse processo é chamado de neuroplasticidade, que é a consequência atrelada à neurogênese, que é a criação de células neuronais novas, competência que o nosso cérebro tem, atrelado aos estímulos que nós desenvolvemos no ambiente lá do método Supera, onde nós temos 6 ferramentas, que o Soroban, que é a principal ferramenta, que é o ABA no estilo japonês, tem os nossos jogos pedagógicos, o nosso Soroban é essa ferramenta que eu trouxe aqui, é um ábaco na realidade, esse ábaco é no estilo Soroban, que é um ábaco japonês, com 15 colunas, essa régua central ao meio, é uma ferramenta de contagem. Tem 2.500 anos essa ferramenta, ela foi criada na Ásia e ela é utilizada, no início foi utilizada como ferramenta de contagem, os pastoreiros, sistemas de troca de mercadorias, e hoje alguns países... Para matemática. Na realidade, qualquer tipo de cálculo. Não tinha máquina de estudar. Por exemplo, para você entender, um pastor de ovelhas, ele não tinha como contar as ovelhas dele, quando ele saía para pastorear, ele voltava para suas terras. Então, para ele fazer... Saber se todo mundo voltou... Se todas as ovelhas voltaram, ele fazia a contagem com pedrinhas, né? Com o tempo, eles foram desenvolvendo os sistemas dentro do ábaco, que em vez de usar pedrinhas, começaram a usar contas dentro dessas hastes. Você tem um maior aí? Tem um maior aqui, que esse aqui é o nosso ábaco pedagógico, que é o que a gente trabalha em sala de aula. Ele funciona sempre assim, gente, da esquerda para a direita. Aqui nós temos... o ábaco só trabalha com quantidade, não trabalhamos com números, tá? Então, da esquerda para a direita. Então, entendendo que aqui nós temos... Cada conta dessa aqui de baixo vale 1, cada conta dessa aqui de cima vale 5. Então, todas essas unidades vão valer as de baixo 1 e as de cima 5. O que vai ser diferencial é que você vai agregando zeros conforme você vai otimizando. Então, aqui unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar, centena de milhar, milhão e assim sucessivamente. Você consegue contar infinitamente. Infinitamente. Você consegue fazer qualquer tipo de... Por exemplo, aqui eu contei... Eu conto como se de 1. Isso, exatamente. Então aqui tem 6. Aqui tem 6, porque você só considera o que estiver encostado nessa régua central. Certo. Você aproximou, somou, você afastou, subtraiu. Como aqui cada uma dessas vale 1, aqui você tem 4, 1 mais 5, 9. Você querendo 10, você já pega daqui do lado, você querendo 100, você já pega aqui do lado, você querendo 1000, você pega aqui do lado. E assim sucessivamente.
E por que isso faz com que eu consiga ter um raciocínio melhor? É aí que está o segredo. Essa ferramenta, gente, é uma divisora de águas do quesito cognitivo. Porque para você trabalhar com ábaco, você precisa estar atento, você precisa estar concentrado. Atenção, você não tem como você trabalhar com essa ferramenta sem desenvolver, estimular e otimizar o teu poder de concentração e atenção. E quanto maior o tempo de treinamento com essa ferramenta, maior vai ser o teu treinamento e o aperfeiçoamento da sua concentração e atenção. E sempre quando você deriva uma maior concentração a qualquer tarefa que você está fazendo, você conquista uma retenção de informação mais assertiva e um desenvolvimento do aprendizado também. Então, por isso que a gente consegue utilizar em todas as faixas etárias. Mas voltando ao neurônio, você fala assim, gente, eu não tenho mais neurônio, não consigo nem raciocinar, o que faz perder? É uma condição fisiológica de todo ser humano. A partir dos nossos 20, 25 anos, algumas pessoas mais cedo, outras pessoas mais tarde, mas sempre dentro dessa faixa etária, a gente começa a ter o nosso declínio cognitivo, onde todo ser humano vai ter essa perda dessa falência neuronal. Que são os nossos neurônios, eles trafegam esse sinal sináptico, o pulso elétrico trafega pelas nossas células neuronais. Conforme nós vamos ganhando idade, essas células vão perdendo esse contato, não permitindo mais que esses sinais sinápticos ou pulsos elétricos trafeguem por essas vias neuronais. A neuroplasticidade permite que você crie novas rotas, permitindo com que o seu cérebro derive novos caminhos a serem percorridos para conquistar a assertividade, principalmente a otimização da nossa memória. É uma questão também, você traz saúde para os seus... Totalmente. Quando a gente fala de tríade, por exemplo, hoje em dia, Tati, que é tão mensurado hoje, que a gente fala sobre qualidade de alimentação, qualidade de sono, qualidade de atividade física, a gente também tem que agregar o nosso cérebro dentro desse conceito, porque o nosso cérebro é um músculo como outro qualquer. Então, se você quer que os teus músculos estejam ativos, sejam dinâmicos, sejam fortalecidos, e sejam rígidos, mesmo com grande idade, o cérebro tem a mesma competência. Então, se você entender que a necessidade de você trabalhar a sua musculatura, o cérebro também tem que estar engajado dentro desse conceito. E é aí que a gente consegue não só trabalhar com alta performance cerebral, como também a gente consegue trabalhar alguns processos neurodegenerativos, fazendo com que postere o avanço, com que algumas doenças neurodegenerativas não tenham esse crescimento tão exacerbado no processo da elevação do mal. E conforme o caso da neurodegeneração, a gente consegue atender e trazer grandes resultados a nível de qualidade de vida mesmo para os nossos alunos. Maravilha. Me fala um pouquinho, qual a diferença do cérebro esquerdo e o direito, as funções dele na nossa mente? Na realidade funciona assim, o que comanda o nosso lado dominante, por exemplo, o fato de nós sermos destros, o lado cerebral que faz esse comando é o lobo cerebral esquerdo, e o direito no caso dos canhotos. O que acontece tem isso? Tem isso, porque é o que a gente mais utiliza. Como você escreve, vai é o que você estimula, exato, é o que você estimula mais. Isso, na realidade, é uma competência que é do nosso tronco encefálico, que é ele que faz essa parte nevrálgica, ele que faz é um processo chamado decocção, que ele faz essa divisão de tudo que caminha, que trafega pelo seu lado esquerdo do seu cérebro, através do tronco encefálico, que ele fica mais ou menos aqui no início da nossa medula. Existe essa parte nevrálgica onde ele faz o processo da decocção, é exatamente essa troca de lado, onde permite que comanda o teu lobo cerebral esquerdo vai comandar o teu lado direito do corpo, e o direito o teu lado esquerdo do corpo, sempre entendendo que tudo isso deriva dentro do nosso sistema nervoso central, que inicia-se aqui no nosso cérebro e termina-se aqui na nossa medula, no finalzinho da medula, ali no finalzinho do cóccix. Tudo isso compõe o nosso sistema nervoso central. E o esquerdo costuma ser preguiçoso. Na realidade, todo o cérebro ele é preguiçoso. Todo ele é preguiçoso. A gente tem muito esse conceito. Se não estimular, ele se entrega e fala, também a gente não precisa fazer nada. O nosso cérebro trabalha por recompensa. Então, por isso que a gente precisa desenvolver esse estímulo. Porque se nós derivarmos tudo que o nosso cérebro quer fazer, a gente vai estar sempre dentro daquela nossa rotina, no automático. E é exatamente esse o processo que a ginástica cerebral tanto valoria. É a novidade, a validade e o grau de desafio crescente. Inclusive, você desenvolvendo esse processo, você pode também usar com regime, porque você quer comer mais, porque é uma satisfação. Para tudo, exato. Te dá, você fala, eu vou comer isso, eu comer mais, comer mais. E para frear isso, você tem que usar a capacidade de falar, isso não é bom para mim.
Exato, porque na realidade todas as coisas que trazem satisfação ao nosso cérebro, ele promove os nossos hormônios cerebrais, que são chamados de neurotransmissores, dopamina, serotonina, endorfina, cortisol, vários deles, cada um com as suas devidas funções, e dentro desse conceito da saciedade, né, do contentamento que você promove ao teu cérebro, você ele produz um neurotransmissor chamado dopamina, que é o que a gente produz em grande excesso, por exemplo, quando a gente come chocolate, né? Alguns prazeres. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que trabalhar sempre. Quando a gente fala de estímulo cognitivo, a gente tem que trabalhar também no nosso ambiente socioemocional. Porque essa carga emocional que nós portamos, ansiedade, preocupação extrema, medo, todas essas emoções negativas, elas impactam a produtividade desses neurotransmissores, fazendo com que existam algumas descompensações e, graças a essas descompensações, algumas compulsões. Aí, quando você desenvolve essa ginástica, você começa a ter o controle dessa preguiça que você tem de fazer alguma coisa que vai melhorar a sua vida, e você fala, nossa, eu vou ter que fazer tudo isso. Exatamente. O outro te fala, fica aqui deitado, você vai, e não vai. O que você vai trabalhar hoje? Esse é aquele conceito. Então, por exemplo, toda vez que você fala... A gente briga com a gente mesmo. É um auto-boicote. É um auto-boicote sistemático. Isso daí não tem a menor dúvida. Então, toda vez que a gente pensa assim, eu vou começar minha dieta segunda-feira. Se você já está postergando o início da tua dieta, é porque você não vai fazê-la. Vou começar minha academia. Mas agora. Mas é exatamente. Se quer fazer 1, 2, 3, vai e faça. 1, 2, 3, vai e faça. Temos que entender uma coisa. Segunda-feira você fala, não lembro nem quem eu ia começar hoje. Por isso que a gente tem que sair da nossa rotina, a gente tem que sair do automático. E é importante com que nós desenvolvamos competência. E a gente também tem isso que você falou. A gente liga no automático e vai. Se você está acostumado a ir para casa de carro para aquele caminho, se ali quebrou alguma coisa que você não sabe ir embora para casa. Não é igual. Eu ia por aqui agora fechar essa rua. Você acha que não tem mais opção de vida? E é mais confortável para o nosso cérebro trabalhar dessa forma. Às vezes você chega em casa e nem sabe como você veio dirigindo. Então, é tão automático, né? Exatamente. São essas situações que a gente tem que entender que quanto mais nós sairmos da rotina, quanto mais desenvolvermos a competência da ausência do automático, maior vai ser o engajamento do nosso cérebro dentro da competência cognitiva, estimulando a competência cognitiva. Então tem que sempre estimular, não precisa fazer todo dia o mesmo trajeto. Exato. Troca, vai para outro caminho, nem que você espera. Vou até fazer um exemplo bem lúdico com relação ao que a gente estava comentando aqui anteriormente sobre você e o Herbert. Você estava falando que você esteve na sua cabeleireira antes de vir para cá. Maravilha. Então o que acontece? Nós temos o hábito de ir sempre ao nosso cabeleireiro, ao nosso barbeiro, ao nosso restaurante prazeroso, percorrendo sempre o mesmo trajeto. Então, seu cérebro nem mais registra nenhum tipo de informação onde você está percorrendo, quantas árvores tem, quais prédios que tem, quais cores dos prédios que tem no caminho que você percorre para ir nesses lugares pitorescos. Você percebe. Não percebe, mas se você mudar o caminho, tudo muda. Tudo muda. É só você ter uma mudança na tua rotina que o teu cérebro já quer pegar todas as informações necessárias, porque também tem que entender que ele precisa voltar para casa, para onde ele estava. Você vai começar a olhar lá para uma padaria, tem uma farmácia, tem um prédio azul, para que você depois, na hora de voltar para a padaria, você não se confunda. Exato. Então, é exatamente esse o ponto que a gente precisa desenvolver a competência de como o nosso cérebro interpreta e interage com as informações. Fazer trabalhar, né? Exato. Ele está muito preguiçoso, né? A gente tem que permitir que o nosso cérebro, em vez de trabalhar com essas informações num conceito bem centralizado, num conceito mais amplo, mais dinâmico, permitindo com que ele desenvolva competências que estão bem adormecidas mesmo no nosso cérebro. Isso se chama tirar o cérebro da área de conforto? Tirar da caixinha mesmo, fazer com que ele saia trabalhar. Exatamente. Aprender um idioma. Olha, aprender um idioma, aprender outro idioma, excelente exercício. Instrumento musical, excelente exercício. Mas o que é importante a gente entender que quando nós falamos de neuroplasticidade, quando nós precisamos desenvolver a plasticidade cerebral, é importante que a quantidade de estímulos a serem derivadas naquele mesmo momento sejam a maior quantidade possível. Então, se nós entendemos
que, por exemplo, palavras cruzadas é uma ferramenta para... É uma boa ferramenta? É uma boa ferramenta. Tricô também é uma boa ferramenta, crochê também é uma boa ferramenta. As pessoas antigamente iam embora sem Alzheimer, né? Hoje é uma doença muito comum. É que o Alzheimer cada vez aumenta mais. mais. A quantidade é absurda no mundo. Algumas doenças Diz que é 2 milhões neurodegenerativas, de Alzheimer por ano. a progressão é que até 2050 tenhamos 150 milhões de portadores de Alzheimer no mundo. Nossa, gente, antigamente a gente nem ouvia falar dessa doença, porque toda senhora fazia crochê, tricô. Sempre você passava e falava, o senhor fazia a palavra cruzada, já era uma coisa da nossa época. Exato. Agora parece que isso foi uma coisa que meio extinta, né? Na realidade é assim, Tati, o que a gente entende é que o Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas, elas estão muito atreladas ao nosso estilo de vida, né? A forma com que nós nos alimentamos, a forma com que nós dormimos. E agora eu queria saber assim, como que funciona esse curso? A pessoa fala assim, eu quero sair da zona de conforto, eu vou para o curso. Quanto tempo ela vai precisar? Isso dá para começar? Porque assim, eu tive uma aula com você. Isso, uma aula. Eu senti que eu melhorei no estudo de inglês. Com uma aula, eu senti que quando agora eu estou conseguindo prestar mais atenção, focar mais, né? Entender mais. Porque assim, você me deu um monte de desenho para olhar. Aí você tinha um monte de coisas. Aí você perguntou que horas que era no relógio. Você falou, olha tudo isso aqui. Mas não vai esperar que você vai me perguntar que horas que eu vi o relógio. Mas agora eu já estou atenta a outras coisas depois que você falou isso comigo. Agora eu começo a prestar atenção. Exatamente. Mais detalhes. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que resgatar e trabalhar. E principalmente estimular, que é o nosso processo de atenção e concentração. Por isso que quanto maior esse conceito de a gente derivar uma maior concentração a qualquer atividade que estejamos fazendo, maior vai ser o resultado que o nosso cérebro vai proporcionar. Seja dentro do ambiente de memorização, dentro do ambiente de raciocínio, ambiente de visão espacial, ambiente de pensamento lateral, que é quando você deriva várias soluções para o mesmo problema. Então são condições que o nosso cérebro ele é apto, o que ele precisa para desenvolver essa alta performance é treiná-lo, estimulá-lo, fazer com que todas essas ferramentas que nós utilizamos, algumas delas que nós comentamos aqui, sejam trabalhadas de forma conceituosa para permitir que quanto maior a quantidade de ferramentas trabalhadas numa mesma atividade, maior vai ser a promoção. Para quem decora isso, eu faço teatro, 7 alunos. A nossa aluna particular, aluna, inclusive são nossas embaixatrizes, exatamente. É um ato de prestar muita atenção. Muito, e lá no Supera trabalhamos com várias técnicas para memorização, por isso que existem alguns artistas, diretores de teatro, de cinema também, que são nossos alunos, inclusive também algumas pessoas do judiciário, porque precisa muito ter uma bagagem literária muito extensa e existem hoje técnicas que permitem com que nós consigamos compor uma memorização muito assertiva. Quanto tempo que uma pessoa frequenta o Supera e fala assim, eu já melhorou muito? A princípio, o nosso programa ele é composto por 18 meses, nós temos alunos na rede, já estão há 9 anos conosco. Porque assim, cada vez ele vai buscar mais. Exato, né? exato. Porque você vai conquistando prazer, então você vai entendendo a satisfação pessoal. E é isso que realmente é transformador, né? Então quando você escuta uma pessoa de 80, 85 anos, Ambrósio, minha memória, principalmente a minha memória de trabalho, aquela memória que a gente recebe a informação, utiliza e descarta, essa memória está sendo muito bem cuidada. Sabe aquele momento que você, dona de casa, está cuidando da roupinha da sua família, está colocando a roupa na máquina de lavar, bom, agora o que está faltando? Vou pegar uma amaciante. Aí chega na lavanderia, o que eu ia pegar mesmo? Aí volta de costas para ver se lembra. Então essa memória que principalmente a gente fortalece. Minha memória curta é muito assim. Mas nossa, onde eu coloquei meu óculos? Isso é uma condição. Óculos. Isso é uma condição natural. Que a hora que eu soltei o óculos, eu não estava ali prestando atenção. Assim, esse é o ponto. Sempre uma coisa que no caminho desviou para outra viagem, viagem, chegou lá no quarto e você veio buscar o quê? Esse é o grande problema do nosso poder. Minha casa tem escada, mas eu estou lá em cima, eu falo, nossa, eu não sei o que eu vou buscar aqui, sabe que eu vou ter que voltar? Exatamente. Esses conceitos a gente tem que trabalhar muito, e principalmente nesse momento que a gente vem atravessando, que graças a Deus está terminando, esse momento de pandemia, ele trouxe uma certa... A pandemia trouxe
Tati. Então a gente entende que quando você tira a rotina do ser humano, isso interfere até no nosso próprio relógio biológico. Se a pessoa está assistindo agora para fazer o curso, que idade vou fazer o curso? O único pré-requisito para ser aluno Supera, alfabetização. De resto, gente, pode criança, adulto, criança, adolescente, adulto, concursando. Na unidade de Jabaquara mesmo, que é que eu represento, eu tenho alunos lá de 96 anos de idade, que são super. É legal, gente, que é do lado do metrô. Então, assim, é muito facinho. Chegou lá, virou uma rua, você está no Supera de Jabaquara. Todas as escolas do Supera são... Tem todos os lugares. Na realidade é assim, Tati, hoje aqui em São Paulo, na grande São Paulo, nós temos os principais bairros, tá? Então... Só tem em São Paulo? Não, tem no mundo todo, no Brasil todo, perdão, no Brasil todo. Hoje estamos com 300 unidades pelo Brasil. E, inclusive, existe um grande facilitador. Os alunos Supera, eles, se eles, por exemplo, forem viajar ou forem mudar de região, e para onde eles forem, tiver uma unidade Supera, a gente só faz a migração sistêmica. Olha que bacana. Ele tem a possibilidade de utilizar. Eu vou mudar, agora eu vou perder tudo. Não, você já fez um contrato, você transferido. Mesmo que você vá viajar. Se você tivesse conta nesse banco, você vai mudar de bairro, você muda a tua conta para o banco. Você vai gravar um filme, por exemplo, você, Tati, vai gravar um filme como diretora, como atriz, seja lá como você vai trabalhar. Você vai ficar locado por algum tempo numa determinada região. Você tem um telefone para as pessoas? Tenho sim. Nosso telefone é 11 2372 6646 ou então no nosso WhatsApp 11 98788 8329. É só nos acionar lá, gente, você tem já direito a uma aula gratuita. Se disser então que você nos conheceu através do programa da Tati na TV, você ainda vai ter um desconto na matrícula de 50%. Nossa, que presentão! É só falar dessa mocinha aqui, Tati na TV, eu vi lá. Muito obrigada, isso é um presente para vocês aí que estão curtindo Tati na TV, estão sempre prestigiando o meu programa. E nós vamos colocar aqui para vocês, e redes sociais, para achar o Supera, quiser saber mais coisas. Supera Jabaquara, tem Instagram, tem o Facebook, nós interagimos de uma forma bastante rápida. Tá, Supera Jabaquara. Se caso só colocar Supera Jabaquara, você já vai ser direcionado direto para o nosso link. E tá? tem Facebook também. Tem Facebook também, que é Método Supera Jabaquara. Método Supera Jabaquara. Ou se você colocar Supera Jabaquara no Facebook ou no Instagram, ele já vai direcionar você direto para a nossa página. Temos lá algumas atividades, algumas informações para serem feitas e tem lá também o linkzinho que você solicita no tua aula gratuita. Se você solicitar e falar que você nos viu através do programa da Tati na TV, 50% de desconto na tua matrícula. Nossa, olha que descontão, gente. É isso aí. Então não perde não. Nós estamos colocando aqui agora para vocês, aqui os telefones, ligue lá agora. Fala que assistiu aqui, olha, todos vocês vão ter uma aula grátis. Lá vocês vão entender, porque aqui o tempo é curto, é 20 minutos de entrevista, não dá para explicar tudo. Mas a aula dele é fantástica. Obrigado, Tati. Vale a pena, sabe? Você chegar e falar assim, nossa, eu tenho chance ainda. Não, com certeza. Porque eu falo, nossa, eu cada dia eu tô pior, não lembro disso, lembro daquilo, daqui a pouco eu vou estar sabendo nem fazer mais entrevista. Então, eu aconselho, eu indico que é a nossa saída para ter uma mente saudável. Porque vocês têm que entender uma coisa: mente sã, corpo sã. É isso aí, gente. Tá? Beijo, Supera você. Muito obrigada. Um beijo. Obrigado. E até a próxima.